Ela tinha 7 anos quando tocou algo que não deveria ter sido tocado. Algo que dormia há 1000 gerações sob a montanha. Algo que o mundo havia decidido esquecer. O sangue ainda escorria de seus dedos quando a terra começou a tremer. Ninguém acreditou nela quando contou. As crianças da aldeia riram. Os adultos desviaram o olhar. Sua mãe adotiva sussurrou palavras afiadas como vidro partido. Você sempre inventa histórias para chamar atenção. Sempre foi assim. Desde que te encontramos. Mas nas montanhas além do vilarejo, onde a névoa nunca se dissipa completamente e as árvores crescem retorcidas como mãos implorando aos céus, algo imenso abriu os olhos pela primeira vez em séculos. E esses olhos eram do tamanho de lagos. E eles buscavam. Procuravam. Queriam encontrar a pequena mão que os havia despertado. Esta é a história de Elara. A menina que ninguém quis. A criança que foi encontrada aos 2 anos de idade nas ruínas do Templo de Pedra, chorando entre os escombros de algo antigo demais para ter nome. A garota que a aldeia tolerava, mas nunca amou. E esta é a história do que acordou quando ela sangrou sobre a pedra errada, no dia errado, no momento exato em que o sol e a lua dividiram o céu ao meio. Se você sente que existe algo maior escondido nas sombras do mundo, algo que as pessoas preferiram esquecer, então fique. Porque esta jornada vai te mostrar que alguns laços não são escolhidos. Alguns destinos estão escritos em línguas que antecederam a humanidade. E algumas conexões são mais profundas que sangue. A montanha começou a se mover 3 dias depois. Começou devagar. Um tremor ocasional. Pedras rolando em costa abaixo durante a noite. Os aldeões atribuíram aos terremotos naturais da região. Mas Elara sabia. Ela sentia nas cicatrizes recentes de suas mãos. Ela ouvia nos sonhos que não eram sonhos. Uma voz que não era voz. Um chamado que vinha de baixo. De muito, muito abaixo. No 4º dia, as árvores ao redor do vilarejo começaram a murchar. Não secar. Murchar. Como se algo estivesse drenando a vida delas através das raízes. As folhas não caíam, elas se transformavam em cinza enquanto ainda pendiam dos galhos. Os animais fugiram. Primeiro os pássaros. Depois os cervos. Por último, os lobos. Quando até os lobos fogem, algo está fundamentalmente errado com o mundo. Elara tentou avisar novamente. Ela correu até a praça central, onde os anciãos se reuniam. Ela gritou sobre o gigante, sobre a pedra que havia tocado na floresta proibida, sobre o sangue que havia escorrido quando ela caiu e cortou as palmas ao tentar se apoiar. Ela implorou para que ouvissem. Para que acreditassem. Um dos anciãos cuspiu no chão. A órfã louca, ele murmurou. Sempre soube que tinha algo errado com ela. Crianças encontradas em templos amaldiçoados nunca trazem nada além de desgraça. Sua mãe adotiva a arrastou para casa pelos cabelos. Trancou-a no porão. Você vai ficar aí até aprender a parar de mentir, disse ela, e havia algo na voz dela. Não era raiva. Era medo disfarçado de fúria. Até aprender que sua língua traz o azar para todos nós. No escuro do porão, cercada pelo cheiro de terra úmida e madeira apodrecida, Elara encostou a testa nas tábuas frias e chorou. Mas não eram lágrimas de autopiedade. Eram lágrimas de quem sabe. De quem vê o fim chegando e não consegue fazer ninguém acreditar. Lá fora, a montanha continuou a se mover. E com cada movimento, rachaduras se abriam na base. Rachaduras que liberavam um vapor antigo. Um bafo de eras esquecidas. O cheiro de pedra viva e tempo congelado. Algo estava acordando. E estava com fome. 3 dias no escuro absoluto, onde a única luz vinha das frestas entre as tábuas do chão acima dela. 3 dias ouvindo os passos de sua mãe adotiva, que traziam comida apenas uma vez por dia, pão duro e água turva em uma tigela rachada. Ela não era amada. Isso ela sempre soube. Desde que teve consciência de si mesma, desde que começou a entender as palavras e os silêncios, ela soube que era tolerada, mas não querida. Sua mãe adotiva a havia recebido porque o conselho da aldeia exigiu. Uma criança não pode ser deixada para morrer, disseram. É um pecado contra os deuses antigos. Mas amor não se cria por decreto. E Elara cresceu na casa como um fantasma. Ela aprendeu a se fazer pequena. A não pedir nada. A aceitar as sobras da refeição sem reclamar.
a dormir no canto mais frio da casa, enrolada em um cobertor fino demais para o inverno. Ela aprendeu que sua existência era um fardo, uma dívida moral que a mulher pagava com ressentimento. As outras crianças eram piores. Elas tinham famílias. Tinham nomes que carregavam história. Elara era apenas a órfã do templo. A menina que foi encontrada. Como se não tivesse identidade própria. Como se fosse apenas uma circunstância. Um acidente geográfico. Eles a excluíam das brincadeiras. Quando ela se aproximava, eles formavam círculos de costas para ela. Quando ela tentava falar, eles fingiam que ela era invisível. E quando ela insistia, quando a solidão ficava pesada demais e ela tentava forçar a presença, eles riam. Riam do jeito que ela falava, devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Riam de suas roupas remendadas. Riam do fato de que ela não tinha histórias de família para contar. Você veio de lugar nenhum, disse um menino uma vez. E vai voltar para lugar nenhum. É isso que acontece com coisas que não têm raiz. Ela tinha 6 anos quando tentou descobrir quem era. Voltou sozinha ao templo de pedra onde havia sido encontrada. Era um dia de verão, mas o templo estava frio. Sempre estava frio. As ruínas se erguiam contra o céu como ossos quebrados. Colunas caídas. Altares rachados. Símbolos entalhados em uma língua que ninguém mais lia. Elara caminhou entre os escombros, tocando cada pedra, esperando que alguma memória surgisse. Esperando sentir algo. Reconhecer algo. Mas havia apenas silêncio. Silêncio e o vento que assobiava entre as pedras com um som quase humano. Quase como choro. Quase como lamento. Ela encontrou o lugar onde havia sido achada. Os aldeões haviam lhe contado, ao lado do altar central, enrolada em um pano cinza que se desfazia ao toque. Ela se deitou naquele mesmo lugar, fechou os olhos e tentou lembrar. Tentou forçar a memória a voltar. Mas não havia nada. Apenas o vazio. O esquecimento completo dos primeiros 2 anos de vida. Como se ela tivesse nascido aos 2 anos de idade, já formada, já consciente, mas sem passado. Sem história. Sem família. Ela chorou ali. Chorou até não ter mais lágrimas. E quando voltou para o vilarejo ao anoitecer, sua mãe adotiva estava esperando na porta. Não com preocupação. Com raiva. Você foi ao templo. Eu avisei para nunca ir ao templo. Aquele lugar é amaldiçoado. E você também é. Foi a primeira vez que Elara ouviu em voz alta o que todos pensavam. Ela era amaldiçoada. Marcada. Algo estava errado com ela desde o nascimento, ou desde antes do nascimento. Por isso havia sido abandonada. Por isso ninguém a procurou. Por isso ela foi deixada em um templo em ruínas para morrer. Mas eu não morri, Elara sussurrou para si mesma naquela noite, deitada em seu canto frio. Eu não morri. Alguém me quis viva. Alguém me deixou onde sabia que eu seria encontrada. Era um consolo pequeno. Mas era tudo que ela tinha. Os anos seguintes foram mais do mesmo. Isolamento. Rejeição silenciosa. Ela aprendeu a encontrar consolo nas árvores, nos animais, nas pedras. Ela passava horas sozinha na floresta, conversando com as coisas que não a julgavam. As árvores não se importavam que ela fosse órfã. Os pássaros não ligavam que ela não tivesse família. A floresta a aceitava. A floresta era paciente. Foi assim que ela acabou indo mais fundo, mais além. Até a parte da floresta que ninguém visitava. A parte onde os galhos se entrelaçavam tão densamente que o sol nunca tocava o chão. Onde o silêncio era tão profundo que você podia ouvir seu próprio coração. Onde havia coisas antigas. Coisas de pedra. Coisas que haviam sido colocadas ali muito antes da aldeia existir. Foi ali que ela encontrou a pedra. A pedra com os símbolos. A pedra que parecia pulsar. A pedra que, quando ela caiu e cortou as mãos, bebeu seu sangue com uma sede que parecia consciente. E agora, 3 dias depois, trancada no porão, Elara sabia a verdade que ninguém mais queria ver. Ela havia acordado algo. Algo imenso. Algo que estava vindo. E talvez, apenas talvez, esse algo estivesse vindo por ela. Na terceira noite no porão, Elara parou de ouvir os sons da aldeia. O silêncio desceu como uma neve pesada.
Não havia vozes. Não havia passos. Não havia o farfalhar usual da vida noturna. Era como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Então ela ouviu. Não com os ouvidos. Com algo mais profundo. Uma vibração que vinha através da terra. Através das fundações da casa. Através dos ossos dela mesma. Tum. Uma batida. Distante. Mas sentida em toda parte. Tum. Mais perto. O porão tremeu. Ferramentas penduradas nas paredes tilintaram. Poeira caiu do teto. Tum. As tábuas acima dela rangeram. Elara ouviu gritos abafados. Correria. Pânico. E então a voz de sua mãe adotiva, histérica, está vindo da montanha. Algo está vindo da montanha. Elara se arrastou até a parede mais distante do porão e se encolheu. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ela sabia o que estava vindo. Ela sabia desde o momento em que seu sangue tocou aquela pedra antiga. Havia algo escrito ali. Algo em uma língua que ela não conhecia, mas que sua alma reconheceu. Um pacto. Um chamado. Um convite atravessando milênios. Tum. A casa inteira balançou. Algo caiu e se quebrou no andar de cima. Elara ouviu a porta da frente se escancarar. Passos correndo para fora. E então o som que ela nunca esqueceria. Silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia ter peso. Como se algo imenso tivesse acabado de parar de se mover. Como se algo estivesse observando. Esperando. Decidindo. Ela se forçou a ficar em pé. As pernas tremiam. As mãos, ainda enfaixadas com trapos sujos, latejavam. Ela encontrou a pequena janela do porão, mais uma fenda do que uma janela de verdade, e se ergueu na ponta dos pés para olhar. O que ela viu fez seu sangue gelar. A montanha tinha se movido. Não, a montanha era a coisa que havia se movido. Porque o que ela havia pensado ser a encosta rochosa, a face de pedra que dominava o horizonte há gerações, havia se deslocado. Havia se levantado. E agora ela via a forma. A verdadeira forma. Braços. Ombros. Uma cabeça que se erguia além das nuvens. Um corpo tão grande que as árvores cresciam nele como musgo. Rios corriam por suas fendas. Pássaros haviam feito ninhos em suas dobras de pedra durante séculos sem perceber que faziam seus lares em algo vivo. Um colosso. Um gigante de pedra viva e tempo congelado. Algo que havia sido colocado ali, ou havia se colocado ali, tão tempo atrás que havia se tornado parte da paisagem. Indistinguível da montanha. Invisível pela pura imensidão da escala temporal. E ele estava de pé. Não completamente. Ele havia se erguido sobre um joelho. Apoiava uma mão no chão, uma mão do tamanho de 20 casas. Os dedos haviam criado vales onde tocavam a terra. E a cabeça estava virada na direção da aldeia. Não. Na direção da casa. Na direção do porão. Na direção dela. Elara caiu para trás, batendo contra a parede oposta. Seu peito subia e descia em respirações curtas e rápidas. Ela podia sentir, através da pedra, através da terra, através de algo que transcendia o físico, ela podia sentir a atenção dele. Como um peso. Como uma luz focada. Como quando você sabe que está sendo observado mesmo sem ver os olhos. O colosso estava procurando. Buscando. E ela sabia exatamente o que ele procurava. A menina cujo sangue havia rompido o selo. A menina que havia tocado a pedra de invocação sem saber o que estava fazendo. A menina que, sem querer, havia pronunciado um nome em uma língua morta apenas por existir no lugar errado, no momento exato em que o cosmos se alinhava de forma precisa. Ela era a chave. Ela sempre foi a chave. Por isso havia sido deixada no templo. Por isso havia sobrevivido. Por isso os símbolos na pedra haviam pulsado quando seu sangue os tocou. E agora o portão estava aberto. Acima dela, a porta do porão foi arrancada das dobradiças. Luz da lua inundou o espaço. Sua mãe adotiva estava lá, os olhos arregalados de terror e algo mais, algo que parecia compreensão tardia. Culpa. Reconhecimento. Você. Ela sussurrou. Sempre foi você. Eles me avisaram quando te trouxe para casa. Disseram que você era marcada. Que carregava algo antigo.
Eu não quis acreditar. Mas suas palavras foram engolidas por outro som. Um som que não era som. Era mais profundo que som. Era vibração pura. Era a terra falando. E as palavras, se eram palavras, carregavam uma pergunta que Elara entendeu sem precisar de tradução. Onde está a portadora do pacto? O colosso havia falado. Pela primeira vez em 1000 anos, aquela coisa imensa havia emitido palavras. E a aldeia inteira a sentiu nos ossos. Elara subiu a escada do porão. Sua mãe adotiva se afastou, pressionando as costas contra a parede. Havia medo naquele olhar. Mas também havia outra coisa. Alívio. O alívio de quem finalmente entende uma verdade terrível. Vá, ela sussurrou. Vá até ele. Era você que ele queria desde o início. Elara caminhou pela aldeia deserta. As portas das casas estavam escancaradas. Objetos largados no meio da rua, cestas, ferramentas, uma boneca de pano. As pessoas haviam fugido. Corrido para as colinas ao sul, para longe da coisa que havia se levantado. Mas ela não podia fugir. Ela sabia disso. Sentia no fundo do peito. Uma corda invisível a puxando. Um magnetismo que transcendia a escolha. O colosso estava parado agora. Ainda apoiado em um joelho. Ainda com a mão no chão. Mas a cabeça havia se virado. Seguindo o movimento dela. Os olhos, cavernas profundas onde uma luz azulada pulsava como estrelas moribundas, fixados em sua figura minúscula. Ela parou no limite da aldeia. Além, a floresta havia sido esmagada. Árvores centenárias reduzidas a gravetos pelo simples ato do colosso mudar de posição. O chão estava revirado, rachado, transformado em um mapa de destruição acidental. Eu estou aqui, Elara disse. Sua voz era pequena demais. Patética. Como um rato tentando falar com uma montanha. Mas o colosso ouviu. Ele moveu a cabeça, um movimento lento, que levou eternos segundos, causando um vento que quase a derrubou. E então ele falou novamente. Não com voz. Com presença. Com intenção solidificada em algo que se aproximava de linguagem. Tu me chamaste. Não era acusação. Não era raiva. Era constatação. Fato puro. Eu não sabia, Elara respondeu. As lágrimas começaram a correr. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu só estava sozinha. Eu sempre estou sozinha. E havia aquela pedra, e ela parecia me reconhecer. Parecia me ver quando mais ninguém me via. Eu vi. 2 palavras. Mas elas carregavam peso. Elas carregavam eras de observação silenciosa. De consciência prisioneira em pedra. De solidão que fazia a solidão de Elara parecer um instante. Quanto tempo você estava lá? Ela perguntou. 1700 rotações da estrela maior. Ou eternidade. O tempo perde significado quando você não pode se mover. Elara tentou compreender. 1700 rotações. 1700 anos. Preso. Imóvel. Consciente mas incapaz de se mover. Forçado a se tornar parte da paisagem. A sentir as estações passarem. As árvores crescerem sobre ele. Os rios escavarem seus ombros. A vida florescendo e morrendo em ciclos infinitos enquanto ele apenas existia. Quem fez isso com você? Aqueles que temiam o que eu representava. Aqueles que não conseguiam controlar o que não compreendiam. Eles me ofereceram uma escolha: prisão ou destruição. Escolhi prisão. Esperança de que um dia, alguém quebrasse o selo. E eu quebrei. Sim. Mas não por acidente. O selo só poderia ser quebrado por alguém que carregasse a marca. Alguém nascido no lugar errado. Alguém sem pertencimento. Alguém cuja própria existência fosse um enigma. Elara sentiu algo se acomodar no peito. Uma compreensão. Uma terrível e maravilhosa compreensão. Eu fui feita para isso? Para te libertar? Não feita. Escolhida. Muito antes de nasceres. Quando os selos foram colocados, aqueles que me aprisionaram sabiam que eventualmente alguém viria. Alguém cujo sangue carregasse a antiga marca. Alguém que pertencia tanto a este mundo quanto ao mundo de antes. Eu não entendo. O colosso se moveu.
Lentamente, dolorosamente, como se cada músculo de pedra estivesse reaprendendo a funcionar. Ele baixou a mão, a imensa mão que havia criado vales, e a colocou à frente de Elara. A palma era plana. Uma plataforma. Um convite. Sobe. Eu te mostrarei. Elara olhou para a mão. Olhou para o colosso. Tudo nela gritava perigo. Tudo nela dizia para correr. Mas outra parte, uma parte mais profunda, mais antiga, reconhecia aquilo. Como um pássaro reconhece a migração. Como um rio reconhece o mar. Ela subiu na mão. A pedra estava quente. Não do sol, mas de uma vida interior. De algo que pulsava bem abaixo da superfície. O colosso a ergueu. Devagar. Atravessando estratos de ar. Acima das árvores. Acima das colinas. Até que ela estava ao nível dos olhos dele. E nos olhos dele, ela viu. Não refletido, mas projetado. Memórias que não eram dela. Imagens de um mundo diferente. Um mundo onde colossos caminhavam livremente. Onde eles eram guardiões. Protetores. Onde eles existiam em harmonia com algo maior, algo que havia sido quebrado, fragmentado, esquecido. Ela viu uma guerra. Não de espadas, mas de forças fundamentais. Ela viu os colossos sendo caçados. Aprisionados. Destruídos. Viu o último deles sendo selado. Viu o ritual. Viu os rostos daqueles que o fizeram. E viu mais. Viu um bebê. Uma menina. Sendo deixada em um templo. Viu os símbolos sendo pintados em sua testa com cinzas. Viu as palavras sussurradas. Quando o tempo for certo, ela abrirá o caminho. Esse bebê, Elara sussurrou, eras tu. O colosso a colocou em seu ombro. Ali, entre as rochas e o musgo que crescia há séculos, Elara se sentou. Suas pernas pendiam sobre um abismo de pedra viva. Ela podia sentir a respiração dele, lenta, profunda, cada inspiração levando minutos. Por que eu? Ela perguntou. De todas as pessoas. Por que eu fui escolhida para carregar isso? Porque tu conheces a solidão. Conheces o esquecimento. Conheces o que é existir sem propósito aparente. A voz dele reverberava através da pedra. Elara sentia cada palavra tanto quanto ouvia. Eu observei este mundo por 1700 anos. Observei gerações nascerem e morrerem. Observei impérios subirem e caírem. Observei a arrogância dos que pensam que compreendem o universo. E aprendi algo. Apenas aqueles que conheceram o vazio verdadeiro podem compreender a profundidade real. Você estava tão sozinho quanto eu, Elara disse. Não era pergunta. Mas tua solidão tinha a possibilidade de fim. A minha era absoluta. Eu não podia me mover. Não podia falar. Não podia sequer fechar os olhos. Eu era forçado a observar, consciente, imóvel, enquanto o mundo me esquecia. Enquanto eu me tornava paisagem. Elara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela conhecia aquela dor. Não na mesma escala, mas conhecia. A dor de estar presente mas invisível. De existir mas não importar. As crianças da aldeia costumavam brincar nos teus pés, ela sussurrou. Elas escalavam você sem saber. Faziam piqueniques onde sua mão tocava o chão. Eu sei. Eu sentia cada passo, cada riso, cada momento de alegria que eu não podia compartilhar. Isso deve ter sido uma tortura. Era. E era também tudo que eu tinha. Era evidência de que a vida continuava. De que o mundo ainda existia além da minha prisão. Elara se virou para olhar o rosto dele. Mesmo de perto, mesmo sentada em seu ombro, aquele rosto era quase incompreensível em escala. Mas havia algo ali. Nas linhas da pedra. Na forma como a luz pulsava nos olhos caverna. Havia dor. Havia esperança. Havia uma humanidade que transcendia a forma. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Agora que está livre? Não sei. Durante 1700 anos, minha única esperança era a liberdade. Agora que a tenho, o mundo mudou. Eu não reconheço mais nada. Até os céus são diferentes. As estrelas se moveram. Você está perdido. Sim. Era a primeira vez que ele admitia vulnerabilidade.
E de alguma forma, aquilo fez Elara sentir algo novo. Não pena. Não compaixão superficial. Mas conexão. Real e profunda. Eles eram dois seres perdidos. Dois esquecidos. Dois que não tinham lugar. Eu sempre pensei, ela disse devagar, que se eu encontrasse minha família verdadeira, eu finalmente pertenceria. Finalmente teria um lugar. Mas talvez algumas pessoas não sejam feitas para pertencer. Talvez sejam feitas para algo diferente. Para quê? Não sei. Mas talvez para se encontrarem. Para que um reconheça no outro algo que o resto do mundo não pode ver. O colosso ficou em silêncio por um longo tempo. O vento soprava entre eles. Abaixo, a aldeia estava vazia. Além, as montanhas se estendiam até o horizonte. Quando eu estava aprisionado, ele disse finalmente, eu sonhava. Não com liberdade. Isso era abstrato demais. Eu sonhava com um momento. Um único momento onde eu não estivesse sozinho. Onde alguém me visse. Não a montanha. Não a paisagem. Mas a mim. Eu te vejo, Elara disse. Sua voz era firme agora. Eu te vejo. E eu te vejo. Sempre te vi. Desde que eras pequena e vinhas à floresta. Desde que te sentavas perto das árvores e choravas. Eu não podia me mover. Não podia falar. Mas eu via. E eu entendia. Elara sentiu algo quebrar dentro dela. Não quebrar de destruição. Quebrar de liberação. Todas as paredes que ela havia construído. Todas as defesas. Elas caíram de uma vez. Eu não sei como salvar você, ela disse. Eu não sei como consertar isso. Eu sou apenas uma criança. Uma criança que ninguém quis. Eu não tenho poder. Não tenho magia. Não tenho nada. Tu tens a única coisa que importa. O quê? A disposição de ver. De reconhecer. De não fugir do que é diferente. Ele moveu a outra mão, aquela que não estava apoiada no chão, e, com um cuidado imenso, com uma delicadeza que parecia impossível para algo tão grande, tocou o topo da cabeça dela com um dedo. Era como ser tocado por uma montanha. Mas havia ternura ali. Havia reconhecimento. Tu me libertaste. Não apenas do selo, mas da solidão. Pela primeira vez em 1700 anos, eu não estou sozinho. Elara colocou suas mãos pequenas contra a pedra dele. Contra aquele dedo imenso. E ela sentiu. Através da pedra. Através da diferença de escala. Através de tudo que o separava. Ela sentiu o coração dele. Se é que ele tinha coração. Se é que aquele pulso de vida antiga podia ser chamado assim. E era como o dela. Solitário. Esperando. Querendo. Nós vamos descobrir, ela disse. Juntos. Nós vamos descobrir o que fazer. Para onde ir. Como existir neste mundo que não nos quer. Juntos. Era promessa. Era pacto. Era algo mais profundo que amizade. Era reconhecimento mútuo de almas que existiam à margem. E naquele momento, sentada no ombro de um colosso de pedra sob o céu estrelado, Elara sentiu algo que nunca havia sentido antes. Ela sentiu que pertencia, não a um lugar, mas a um propósito, a uma conexão, a algo maior que ela mesma. A paz durou 3 dias. 3 dias onde Elara viveu no ombro do colosso. Onde eles conversaram, ele através de vibrações e projeções, ela através de palavras pequenas mas significativas. 3 dias onde ela aprendeu o nome dele. Não o nome que as pessoas haviam dado, mas o nome verdadeiro. O nome que era mais sentimento que som, Kael'thor, aquele que aguarda. Ela também aprendeu sua história completa. Kael'thor não era um monstro. Não era uma ameaça. Ele havia sido um guardião. Um dos últimos de uma raça antiga que existia para proteger os portais. Os lugares onde o mundo se dobrava sobre si mesmo. Onde coisas de outras camadas da realidade podiam vazar. Mas havia medo. Sempre há. Aqueles que não compreendem, temem. Aqueles que temem, destroem. E assim, um por um, os colossos foram caçados. Não porque eram perigosos, mas porque eram poderosos. E o poder que não pode ser controlado deve ser eliminado. Kael'thor foi o último.
Eles não conseguiram matá-lo. Então o aprisionaram. Tornaram-no parte da paisagem. Esperaram que ele fosse esquecido. Mas no terceiro dia, algo mudou. Elara acordou com Kael'thor tenso. Toda sua forma de pedra estava rígida de uma maneira nova. Perigosa. Eles vêm. Quem? Elara perguntou, mas já sabia. No fundo, já sabia. Os seladores. Aqueles que me aprisionaram. Ou seus descendentes. Eles sentiram o rompimento do selo. E eles vêm para restaurá-lo. No horizonte, Elara viu figuras. Pequenas da distância, mas ela podia contar 7 delas. Elas vestiam mantos que pareciam feitos de luz capturada. Carregavam cajados que pulsavam com energia antiga. E elas caminhavam em formação. Deliberadas. Determinadas. Nós podemos conversar com eles, Elara disse rapidamente. Podemos explicar. Você não é uma ameaça. Você não fez nada de errado. Eles não vão ouvir. Para eles, minha liberdade é perigo suficiente. Os seladores pararam a 100 metros de distância. O líder, um homem de barba branca e olhos que brilhavam com poder contido, ergueu o cajado. Colosso Kael'thor, sua voz ecoou, carregada com amplificação mágica. Você foi liberto em violação das leis antigas. Submeta-se voluntariamente ao novo aprisionamento, e a criança será poupada. Não, Elara gritou. Vocês não entendem. Ele não fez nada. Eu o libertei. Foi um acidente. Não foi acidente, o selador respondeu. Seus olhos se fixaram nela. Você carrega a marca de nascimento. Você é descendente daqueles que criaram os colossos. Seu sangue carrega o antigo pacto. Você não libertou ele por acidente. Você libertou porque era seu destino. As palavras atingiram Elara como pedras. Descendente. Eu não sei quem são meus pais. Eu fui abandonada. Você foi escondida. Sua linhagem foi perseguida, caçada, exterminada. Seus pais te deixaram no único lugar onde os seladores não podiam entrar, um templo protetor. Eles morreram para te manter segura. E agora você completou o que eles começaram. Você libertou o último colosso. Lágrimas corriam pelo rosto de Elara. Por quê? Por que vocês os caçaram? O que eles fizeram? Eles existem além do nosso controle, o selador disse, e havia algo de triste em sua voz. Eles são pontes para forças que a humanidade não está pronta para enfrentar. Sua mera existência atrai coisas. Coisas que não devem entrar neste mundo. Mentiras, Kael'thor trovejou. Não verbalmente, mas através de uma vibração tão profunda que o chão rachou. Nós não atraímos o caos. Nós o contemos. Nós somos os guardiões dos portais. Sem nós, este mundo está desprotegido. Sobrevivemos 1700 anos sem vocês, o selador respondeu. E vamos continuar sobrevivendo. Ele ergueu o cajado. Os outros 6 fizeram o mesmo. Luz começou a se acumular. Runas antigas se formaram no ar. Elara reconheceu alguns dos símbolos, os mesmos que havia visto na pedra. Os mesmos que estavam pintados em seu próprio corpo quando bebê. Era um selo. Eles iam aprisionar Kael'thor novamente. Não, Elara gritou. Vocês não podem. Vocês não têm direito. Temos o direito do medo justificado, o selador disse. E o dever da proteção. Criança, saia de cima dele. Última chance. Elara se levantou no ombro de Kael'thor. Abriu os braços. Então vocês terão que me selar também. Os seladores hesitaram. Foi apenas um momento. Mas foi suficiente para Elara ver. Eles não eram malvados. Eles eram assustados. Assustados do desconhecido. Assustados de perder o controle. Assustados de que o mundo mudasse além do que podiam gerenciar. Era o mesmo medo que fazia as crianças da aldeia a excluírem. O mesmo medo que fazia sua mãe adotiva a trancar no porão. O medo do diferente. Do inexplicável. Do que não se encaixa. Elara, Kael'thor disse em sua mente. Eu posso lutar. Eu posso destruí-los. Mas isso provaria que eles estão certos. Então não lute, ela sussurrou de volta.
Mostre que eles estão errados. Como? Deixe-os fazer o selo. Mas me mantenha com você. Se eu estiver dentro do selo quando ele fechar, eu estarei presa com você. E eles não vão querer isso. Eles não vão querer matar uma criança. Isso te condenará. Tu ficarás aprisionada comigo. Talvez por séculos. Então ficaremos presos juntos. Melhor do que estar sozinha novamente. Elara. Faça. Kael'thor não discutiu mais. Quando os seladores liberaram a magia, quando as runas explodiram em luz cegante e correntes de energia começaram a envolver a forma do colosso, Kael'thor curvou-se sobre Elara. Protegeu-a com seu corpo. Criou uma cavidade em seu peito, uma câmara de pedra onde ela pudesse se encaixar. E quando o selo fechou, quando Kael'thor foi forçado de volta à imobilidade, quando a pedra viva se tornou pedra morta novamente, Elara estava dentro dele. Presa, mas viva. E consciente. Os seladores perceberam tarde demais. O líder correu à frente, horror no rosto. Não. Criança, o que você fez? Mas já estava feito. O selo estava completo. E Elara estava do lado errado dele. Escuridão. Completa e absoluta. Elara flutuava em um espaço que não era espaço. A câmara no peito de Kael'thor havia desaparecido. Ou talvez ela tivesse se expandido. Talvez ela estivesse agora em algum lugar entre a matéria e o pensamento. Elara. A voz de Kael'thor vinha de todos os lugares e de lugar nenhum. Por que fizeste isso? Por que ninguém deveria estar sozinho por 1700 anos? Ela respondeu. Sua voz ecoava estranhamente. E por quê? Porque talvez este fosse o propósito. Talvez eu tenha nascido para isso. Não para te libertar, mas para estar contigo. Tu sacrificaste tua vida. Eu não tinha vida. Não de verdade. Eu tinha existência. Mas não vida. Não propósito. Agora eu tenho. Silêncio. E então algo mudou. A escuridão começou a brilhar. Não com luz externa, mas com luz própria. Elara olhou para baixo e viu que suas mãos estavam luminosas. Não brilhando, mas emanando algo. Uma energia que ela não conhecia ter. Teu sangue, Kael'thor disse, e havia admiração em sua voz. Teu sangue está reagindo ao selo. Tu não és apenas descendente dos criadores. Tu és algo mais. Algo que nem eu esperava. As paredes da escuridão, se eram paredes, começaram a rachar. Fissuras de luz dourada se espalharam como teias. E através delas, Elara viu. Não com os olhos. Com algo mais profundo. Ela viu as linhas de poder. As conexões antigas. Os portais que Kael'thor havia guardado. E ela viu algo mais. Ela viu que os portais estavam se abrindo. Sem um guardião, eles estavam sangrando. Coisas estavam vazando. Kael'thor, ela sussurrou. Você estava certo. Os seladores estavam errados. Sem vocês, os portais estão desprotegidos. Sim. E em breve, coisas que não devem existir aqui vão cruzar. Coisas que vão fazer colossos parecerem insignificantes. Então nós temos que parar isso. Nós estamos aprisionados. Não. Nós estamos juntos. E isso muda tudo. Elara estendeu as mãos. Tocou as fissuras de luz. E quando ela tocou, algo aconteceu. O poder que corria pelo seu sangue, o poder que ela havia herdado dos criadores, reconheceu o poder de Kael'thor. E eles se entrelaçaram. Fundiram. Tornaram-se algo novo. O selo começou a mudar. As runas que os seladores haviam inscrito começaram a se reescrever. Não quebrando. Transformando. O que era prisão se tornou proteção. O que era contenção se tornou fortalecimento. Elara, o que estás fazendo? Eu não sei. Mas meu sangue sabe. Minha linhagem sabe. Os criadores não fizeram vocês apenas para existirem. Eles fizeram vocês para terem parceiros. Guardiões precisam de vínculos. E o vínculo acontece através do sacrifício voluntário. A luz explodiu. Cegante. Absoluta. E quando ela desapareceu, tudo havia mudado. Kael'thor estava de pé. Completamente.
Mas ele não era mais apenas pedra. Ele era pedra e luz. Ele era matéria e energia. Ele era físico e etéreo. E no centro do seu peito, onde antes havia apenas rocha sólida, agora havia um cristal. Um núcleo brilhante. E dentro desse núcleo, visível mas protegida, estava Elara. Ela não estava presa. Ela estava incorporada. Ela havia se tornado parte dele. E ele havia se tornado parte dela. Os seladores observavam horrorizados. O líder caiu de joelhos. Isso não é possível. O último vínculo verdadeiro aconteceu há 3.000 anos. Nós pensávamos que a capacidade havia sido perdida. Não perdida, Kael'thor disse, e agora sua voz tinha 2 tons. O dele e o dela. Entrelaçados. Apenas adormecida. Esperando pela pessoa certa. Pela criança certa. Pela que estava disposta a sacrificar tudo. Elara podia ver através dos olhos de Kael'thor. Podia sentir através de seus sentidos. Podia acessar suas memórias. E ele podia acessar as dela. Não havia mais separação. Não havia mais solidão. Eles eram 2 se tornando um, permanecendo 2. Um paradoxo vivo. E através dessa união, Elara sentiu poder. Poder real. Não o poder de destruir. O poder de proteger. O poder de selar. O poder de fazer o que Kael'thor havia sido criado para fazer. Os portais, ela disse com a voz dela e a voz dele. Nós podemos fechá-los. Sim. Juntos, podemos. O selador líder se levantou lentamente. Se vocês fizerem isso, se vocês provarem que podem cumprir o propósito antigo, então talvez nós estivéssemos errados. Vocês estavam, Elara disse. Não com raiva. Com tristeza. Vocês estavam errados porque agiram por medo. E o medo sempre leva à destruição do que poderia salvar. Eles, se viraram. Kael'thor começou a caminhar. Cada passo fazia a terra tremer, mas era um tremor controlado. Proposital. Ele não estava mais desajeitado. Não estava mais reaprendendo a se mover. Ele estava completo. Estava inteiro. E enquanto eles caminhavam em direção ao primeiro portal, aquele que Elara podia sentir sangrando coisas terríveis, ela sentiu algo que nunca havia sentido. Ela se sentiu poderosa. Não pelo poder em si, mas porque finalmente tinha propósito. Finalmente importava. Finalmente existia de forma que fazia diferença. A menina que ninguém quis havia se tornado a salvadora que ninguém esperava. 3 portais foram selados na primeira semana. 3 rachaduras na realidade onde coisas sem nome tentavam entrar. Kael'thor e Elara, porque agora eles eram sempre Kael'thor e Elara, nunca apenas um, trabalhavam em perfeita sincronia. O poder dele, a compreensão antiga, combinado com o sangue dela, a conexão com as forças criadoras. A aldeia observava de longe. Com medo ainda. Mas também com admiração. Com reconhecimento lento de que aquela menina que eles haviam rejeitado estava fazendo algo que eles não podiam compreender. Algo essencial. Mas na 4ª noite, algo mudou. Elara acordou, se ainda podia chamar de acordar quando você existe dentro de um cristal no peito de um colosso, com uma sensação de urgência. Sonhaste? Kael'thor perguntou. Não foi sonho. Foi memória. Mas não minha. E não sua. De quem então? De outra. De uma criança como eu. Distante. Muito distante. Ela também carrega a marca. Ela também está sozinha. E ela está prestes a encontrar algo. Outro colosso? Não. Algo diferente. Algo que dorme sob o oceano. Algo que... Kael'thor, quantos de vocês foram aprisionados? Silêncio. E então, pesado e carregado de significado. Não sei. Fomos espalhados. Alguns em montanhas. Outros em florestas. Alguns sob desertos. Outros sob mares. Dezenas. Talvez centenas. E se cada um precisa de um vínculo para ser verdadeiramente livre, então existem outras crianças. Outros como eu. Espalhados pelo mundo. Todas marcadas. Todas esperando sem saber. A implicação pairou entre eles. Não era apenas sobre Kael'thor.
Não era apenas sobre Elara. Era sobre algo maior. Um despertar. Uma restauração. O retorno dos guardiões. E o retorno daqueles capazes de vincularem com eles. Os seladores haviam pensado que controlavam o mundo ao aprisionar os colossos. Mas eles apenas haviam adiado o inevitável. Porque os portais não paravam de crescer. As rachaduras não paravam de se expandir. E, eventualmente, a realidade precisaria de seus guardiões de volta. Nós temos que encontrar os outros, Elara disse. Os outros como eu. Antes que seja tarde demais. Antes que despertem sozinhos e destruam tudo sem compreender. Isso significa deixar esta terra. Viajar longe. Por anos, talvez. Eu não tenho nada me prendendo aqui. Esta aldeia nunca foi meu lar. E agora? Onde é teu lar? Elara olhou através dos olhos compartilhados. Olhou para o mundo vasto. Para as montanhas no horizonte. Para o céu infinito. E ela sentiu. Através da conexão com Kael'thor, ela sentiu as outras presenças. Distantes. Adormecidas. Mas lá. Esperando. Meu lar, ela disse suavemente, é onde quer que existam outros que precisem ser encontrados. Outros que estão sozinhos. Outros que não sabem ainda que são importantes. Kael'thor se virou na direção do oceano. A lua cheia refletia nas águas distantes. E abaixo daquelas águas, Elara podia sentir algo imenso. Algo antigo. Algo esperando. Então vamos, Kael'thor disse. E havia algo novo em sua voz. Não apenas determinação. Esperança. Vamos encontrar os outros. Vamos restaurar o que foi quebrado. Vamos mostrar ao mundo que aquilo que temem pode ser sua salvação. Eles começaram a caminhar. Cada passo uma decisão. Cada movimento uma escolha. A aldeia ficou para trás. As montanhas familiares desapareceram no horizonte. E à frente, apenas o desconhecido. Mas Elara não tinha medo. Porque ela não estava sozinha. Ela nunca mais estaria sozinha. E em algum lugar, sob as ondas negras do oceano profundo, outro colosso sentiu. Sentiu a vibração de irmão despertado. Sentiu a promessa de liberdade futura. E começou, muito devagar, a sonhar com o momento em que pequenas mãos tocariam seu selo. Quando uma criança marcada, sozinha e esquecida, tropeçaria sobre ruínas submarinas e sangraria sobre pedras antigas. E quando tudo começaria novamente. Porque no final, nunca foi sobre os colossos. Sempre foi sobre as crianças. As rejeitadas. As esquecidas. As que carregavam dentro de si o poder de transformar solidão em propósito. E aquelas que estavam dispostas a sacrificar tudo para garantir que ninguém mais tivesse que sofrer o que elas sofreram. Sozinhas nas trevas. Esperando. Sempre esperando. O que acorda quando tocamos o que deveria permanecer adormecido? E mais importante, o que se torna possível quando dois seres solitários finalmente se encontram? Esta é apenas a primeira história. Existem outras. Sob oceanos. Dentro de vulcões. Enterradas em desertos de vidro negro. E todas elas estão esperando por alguém que as veja. Que as reconheça. Que as liberte. A próxima história já começou. A próxima criança já está caminhando em direção ao seu destino. E quando ela chegar lá, quando seu sangue tocar a pedra certa, tudo vai mudar novamente.